Pelo sinal da Santa Cruz, quebramos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, interceder por mim. Quando olhamos para a nossa realidade, olhamos para a história da humanidade, podemos nos questionar: por que nosso Senhor vem a nós? É fato que talvez já tenhamos uma resposta meio definida para nos salvar, e de fato, nosso Senhor vem para nos salvar, para nos resgatar diante dos nossos pecados, da nossa miséria, de nos elevar, né? Salvar da condenação eterna. Para isso que Ele vem. Mas há algo mais. Nosso Senhor também vem para nos libertar, não no sentido distorcido, como algumas correntes apresentam, mas Ele vem para nos libertar da nossa ignorância, por exemplo, diante daquilo que desconhecemos por nós mesmos. O homem fica às alpapadelas e por isso ele vem para nos mostrar a verdade, para fazer elevar por aquilo que ele nos ensina, aquilo que não poderíamos chegar meramente pela razão. E por isso ele nos ensina, por isso ele nos mostra o caminho. Ele vem para nos libertar dos nossos vícios, daquilo que é externo, daquilo que está fora. Por exemplo, daqueles que têm vício como a bebida ou algo do tipo, mas também dos nossos vícios internos, diante dos nossos pecados que nós mesmos nos prendemos por nós. Ele vem para nos mostrar isso, este ato de liberdade. E diante, principalmente, destes vícios internos, que por vezes nos aprisionam, Ele vem para nos auxiliar no saber olhar, do modo como Ele olha, do saber buscar aquilo que Ele busca, e não os aprisionamentos, o prazer, o ter, o poder. Ele vem para nos mostrar e fazer em nós este ato de liberdade verdadeiramente. Quando pensamos nos pecados, uma imagem muito comum de ser utilizada é a escravidão, porque assim o pecado nos faz escravos. E quando vemos a qualidade, a descrição de um escravo, não sei se tem professores de história, mas uma das qualidades principais que um escravo deveria ter é nunca olhar nos olhos. É sempre um olhar para baixo, de submissão, é um ato de aprisionamento, de não conseguir ver à frente, o horizonte. É sempre um redil. Ele vem para também nos libertar disso. No Evangelho, uma das cenas que impressiona é nosso Senhor justamente fazendo olhar para frente. No capítulo 13 de São Lucas, um dos milagres, uma das libertações que nosso Senhor faz em relação a um dos demônios para com uma pessoa é justamente uma mulher que está encurvada há 18 anos. Uma mulher que só sabe olhar para baixo, que está aprisionada nisso. Ele
então expulsa e faz com que ela se erga, ela consiga olhar para frente, consiga ir além. E é isso que nosso Senhor quer fazer conosco. São José Maria, no ponto 7 de Caminho, nos diz: não tenhas o espírito de caipira, dilata o teu coração, até que seja universal, católico. Não voes como ave capoeira, quando podes subir como as águias. Ele nos mostra que devemos aprender a olhar, não ficar ciscando como pequenas galinhas que não conseguem voar muito além e simplesmente ficam naquele redil, naquela pequena circunscrição. Ele quer que saibamos ter esta liberdade, este voo livre que só podemos no Senhor, este ver ao longe. Mas para isso, para sabermos voar, para sabermos ser livres, mais do que aquilo que o Senhor nos dá, e Ele nos dá, Ele quer nos libertar, também depende de nós. Também depende de nós querermos. E dentre as passagens que nosso Senhor vai mostrando isso, e são inúmeras, este ato de dar a liberdade a nós, de nos mostrar este algo mais, uma das passagens talvez mais emblemáticas seja justamente a de Zaqueu. Zaqueu porque ela é mais descritiva do que outra. A de Levi, de São Mateus. De São Mateus é muito imediata nas coisas. Zaqueu, ele descreve muito mais a condição de Zaqueu, como ele é e tudo aquilo que ele faz. De São Mateus, talvez seja resumido: um chamar e um atender imediato, para mostrar esta prontidão daquele que quer. Mas de Zaqueu ele mostra estes vícios, aquilo que aprisiona e aquilo que é chamado a ser mais além diante deste impulso da liberdade. E quem era Zaqueu? Um publicano. E quais são as características de um publicano? Basta olharmos nas Escrituras e veremos. É alguém extremamente apegado às coisas, ambicioso, no sentido materialista, de ter coisas, de prender-se aos bens. E alguém que é extremamente hedonista, porque busca a luxuosidade, os prazeres. E são exatamente estas as duas coisas que fazem Zaqueu, por exemplo, ser descrito como baixa estatura. Baixa estatura não somente porque talvez fosse baixo, mas porque era, observando o que São José Maria diz, como uma galinha que não sabe voar, mas que está ali, no baixo, não sabe ser livre porque é aprisionado daquilo que busca nas pequenas coisas, nesta ambição pequena e vazia dos bens, na busca distorcida dos prazeres. E por isso, esta meditação se volta para isso, para sabermos o que são estas formas de prisão e, ao mesmo tempo, como devemos buscar empenhar-nos a fugir delas. A primeira delas, o materialismo. Aqueles que buscam ter, aqueles que querem consumir, né? Esse apego aos bens, essa ganância, essa busca pelas coisas materiais, este olhar para si, do querer somente para si, que gera este egoísmo, esta centralidade de si e tira Deus. Tira Deus para colocar as coisas, tira Deus para colocar a si mesmo, essa ambição pelo lucro, pelos bens. E assim se vai fechando, endurecendo o coração, afastando-se de Deus.
se vai tendo este aprisionamento, a busca das luxuosidades pelo capricho, a busca de um consumismo, porque é um capricho, é uma vaidade, é um comodismo, e assim você vai buscando tudo isso para se facilitar, tudo isso para ser mais raso. Paga às vezes grandes quantias para não se ter trabalho. Hoje talvez a moda seja as inteligências artificiais, que tudo paga para não ter trabalho. Conseguem fazer trabalho de escola, de faculdade. Se gasta dinheiro para não ter trabalho, para não se ter um compromisso, um empenho naquilo que se deve ter. Seja os estudantes, seja às vezes os professores, profissionais de alguma área. Coloca lá, pesquisa lá e vai te dar pronto o relatório, não sei o que, tal coisa. Você só dá uma modificada. E aí sim, busca um comodismo superficial. Não, mas eu sei fazer. Cadê o seu empenho? Cadê o saber que o empenhar-se por fazer as coisas também nos dá um passo, esse crescimento na santidade, esse comprometimento naquilo? Se busca, por vezes, ganhar muito tempo para não se fazer nada, para se jogar fora. Nunca se teve tanto tempo e tanto tempo desperdiçado. Antes se demorava dias para se mandar uma mensagem para alguém, hoje é de imediato. Basta olhar o WhatsApp. Antes eram dias para percorrer determinadas distâncias, porque tinha que ir a pé ou então de carroça. Hoje tem carro, tem estradas melhores, tem trens, aviões. E ainda assim, se quer mais tempo. A busca distorcida por um tempo para se jogar fora. Busca-se esta inversão do valor, de trocar aquilo que se deve por um benefício superficial. Tem um anime antigo que ele descreve alguns personagens e estes têm os nomes dos pecados. E o modo como este descreve a ganância, essa busca por ter as coisas, é como um escudo. Uma pessoa que consegue se fechar, que se torna impenetrável. É duro. Nada consegue atingir. Por vezes, o ganancioso se coloca assim. Se fecha tanto nas coisas que nada consegue atingir. Está tão dentro de si que não se abre ao outro, que não se abre a Deus. E vai se fechando e pesando. E assim se volta cada vez mais para baixo. Se fica naquilo que é raso, na superficialidade, nas migalhas dos bens, ao invés do banquete, do verdadeiro banquete que é o céu. Na busca por ninharias, ao invés do tesouro que é estar com Deus. E como combater? Como combater a ganância? Como combater esta busca inveterada pelo ter? Primeiro, aprendendo a ser generoso. Generoso para com o outro. E também buscar esta reta vivência da santa pobreza. Saber olhar o outro e ajudar a quem precisa. Mas não como tantos, que até no ajudar são gananciosos. Certa vez, eu estava numa paróquia, momento de ajuda, em determinados lugares onde ia, se davam até alimentos, né, por uma campanha que faziam, mas os alimentos vinham estragados, vencidos, com bicho. Não é assim que é ser generoso.
dar aquilo que já está estragado, que deveria... Não é ser generoso. Ser generoso é dar aquilo que é bom, que eu mesmo gostaria de usar. Este ato de despojamento para dar a quem precisa. Esse dar a mais até mesmo do que pedem. Nosso Senhor dá um bom exemplo disso no Evangelho. Ele nos diz: se alguém te pede a túnica, dá também o manto. Se alguém te força a caminhar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Este ato de generosidade é que vai além, vendo a necessidade do outro. Às vezes, não só ser generoso com bens, com coisas. Durante a Quaresma, uma das coisas que me vinham, principalmente quando o Evangelho, logo no início, se fala justamente deste ter. Uma das coisas que talvez seja o bem que é menos dividido pelas pessoas: o tempo, o dar atenção ao outro. Hoje busca-se o mínimo. Atende-se rápido, quer logo despachar as pessoas, tem que... vive tudo no full time. Somos chamados a ser diferentes, a ser generosos também com o tempo, a dar atenção a quem pede, a dar atenção àquela pessoa que vem no trabalho, que eu necessito parar, ainda que seja importante aquilo que eu estou fazendo, aquela pessoa é mais importante naquele momento. Parar, atender, ter atenção em casa, com a esposa, com os filhos, ter atenção com aquele amigo que necessita parar e conversar, aprender a dispor do tempo, olhar aquilo que o outro mais precisa, não aquilo que eu quero dar para acabar, né? Generoso não é aquele que, não, mas eu dei esmola, eu fiz isso. Às vezes não está sendo generoso, está dando para se livrar. A generosidade vai além. Do mesmo modo, a vivência da santa pobreza, o saber cuidar daquilo que se tem. Ser pobre não é comprar qualquer coisa, mas cuidar daquilo que se tem, com zelo, com amor. É ver o que é necessário e não o que é superficial, o cômodo. Não ser como as crianças. Certa vez estava numa loja vendo uma questão específica para a paróquia, se não me engano, e entrou uma criança, né, numa papelaria, tinha que resolver algumas coisas. E aí a criança: não, mãe, eu tenho que comprar isso porque eu preciso. Mas você já tem 10 caderninhos desses. Não, mãe, eu preciso. Por que precisa tanto? E às vezes a gente vai criando falsas necessidades. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas aquilo está entulhado. Será que eu preciso tanto? Será que eu não posso ter outros meios? Será que aquilo realmente é necessário ou é algo superficial? Isso com tudo. Pode ter aquele doce que eu gosto, mas será que é tão necessário comprar aquilo agora? Não, é porque saiu um novo celular XYZ e o seu tá tão ruim assim. E às vezes a gente vai trocando, que é tudo do ano, tudo por mera aparência. Ter este exame. Ou por que eu quero comprar aquilo? É por um motivo justo? Seja o que for, um celular, um carro, uma casa, um caderno, qualquer coisa. O que eu estou comprando tem uma motivação justa? É para algo de verdade? É porque eu necessito mesmo? Ou por luxo, capricho, vaidade ou comodidade? Se é por qualquer coisa superficial, não vale a pena. Agora, pode ser que seja justo. Olha, às vezes tem que comprar uma casa maior porque tem mais filhos e precisa e tal, então juntar dinheiro e comprar é uma motivação justa.
Ou, olha, o carro não está dando, né? Sei lá, às vezes a família é grande, né? Conheço famílias que às vezes tem 4, 5, 6 filhos, tá ficando apertado, não dá para andar num Gol, né? Às vezes tem que ser um carro um pouco maior, né? Conheço uma paróquia que um padre, olha, não, nós vamos comprar, e compraram lá uma picape, não sei o quê. Nossa, mas precisa tanto? Eu falei, olha, se você vê as ruas que são da cidade, vira todos os carros que acabava a paróquia comprando era só gasto com. Era necessário um carro mais forte. Mas às vezes é necessário, né? Então, ter isso em mente. É necessário? Não é por qualquer coisa. Não é por um capricho superficial. Porque se for por capricho, não vale a pena. Deve-se buscar algo diferente. Do mesmo modo, o hedonismo, essa busca pelo prazer, esta ambição por querer simplesmente satisfazer-se. Quando nosso Senhor é tentado no deserto, 3 tentações aparecem: o ter, o prazer e o poder. E em todas essas, o mundo busca colocar diante de nós, mas de modo mais impositivo. Em nossos dias talvez vejamos simplesmente o prazer. O prazer que por vezes é até mesmo distorcido. Este ato de levar o homem a ser um animal, uma animalização, que até mesmo se corrompe e distorce. Porque de início é buscar o prazer e fugir da dor. Mas depois, até mesmo a dor é colocado como prazer. E o que é a dor para o mundo é qualquer esforço contrário à vontade daquilo que todos seguem, pelo que está na moda. É necessário esta busca pelo contrário, e não por uma animalização. No anime que comentava, a gula aparece como que é uma das formas, 2 formas de prazer comum, são a gula e a luxúria. Nesse anime, a gula era caracterizada, talvez, como uma forma mais genérica, né? Um cara meio gordinho, meio desfigurado, e que tinha, na sua forma natural, um olho na barriga, mas um olho onde os cílios eram como dentes. Esta busca inveterada por comer, por ter, né? Essa busca de sempre querer mais. E a luxúria, uma figura feminina que as suas mãos eram garras que prendiam. Se olharmos, vemos que a gula é caracterizada pelo exagero. O exagero no comer, no beber e até mesmo no consumir aquilo que é ilícito, as drogas, por exemplo. Tudo aquilo que é uma busca pelo que eu gosto. E assim, eu não busco o que eu devo, mas o que eu quero. E o que eu quero, e nunca para. Numa quantidade avassaladora, sempre mais. Sempre mais. É mais um pedaço, é simplesmente pelo gosto, por aquela sensação. Pessoas que, por vezes, é até espantoso o que pode se chegar, mas que querem tanto que vão, depois de já estarem mais do que satisfeitos, vomitam para voltar e continuar comendo. Essa busca, né, desenfreada. Do mesmo modo, no beber, o consumir, para estar fora da realidade.
para se ter aquela sensação de leveza, de esquecimento, não por gosto, pela companhia, que às vezes é normal, né? Às vezes um grupo de amigos, mas é a busca simplesmente da bebida pela bebida, sempre mais, e do mesmo modo com as drogas. A luxúria é a mesma busca por um prazer. Em geral, a gula e a luxúria sempre andam juntas. Alguém que exagera excessivamente no comer acaba caindo nos pecados da carne. Mas a luxúria, ela tem algo a mais, de mais perverso, porque ela olha o outro como objeto, como algo de posse, algo que é como que um brinquedo para me satisfazer. E ela se reveste, em geral, em 3 níveis. O primeiro, no olhar, no ver. No ver, seja o outro e desejá-lo. No ver, pela busca de ver fotos e vídeos sensuais para se satisfazer diante daquelas imagens, seja diretas, seja indiretas, que buscam alimentar a imaginação. De igual modo, além do ver, existe propriamente a imaginação, neste ato de estimular pensamentos ou lembranças, se colocando em situações meramente por estímulo, para se ter um prazer. E por fim, os atos mais baixos, que são propriamente a concretização diante dos atos externos, sejam eles solitários, sejam estes com outra pessoa. Esta busca de satisfação por um prazer instantâneo, pela mera busca daquele prazer temporal e curto. Esta busca desenfreada, estes 2 vícios, a gula e a luxúria, os 2 pecados, eles em geral têm por foco uma fuga por vezes da dor, diante de uma crítica, diante de brigas, diante de separações, seja também de pressões, cobranças que se possam ter. E diante de um afligir, para compensar a dor ou a pressão, se busca um prazer superficial. Outras vezes, estes pecados são por mero vício, pela prática contínua de já se querer aquele prazer, como que verdadeiramente uma droga. Só que às vezes eu não preciso comprar e pagar, mas eu posso ter ao meu alcance. E como se combater? Nós devemos combater a partir das raízes. E uma dessas raízes é ver que, por vezes, o foco se está num acompanhante destes 2 pecados, que é um terceiro, que por vezes é a causa ou uma consequência deles. A inveja, o ato de querer ter aquilo que é do outro, não necessariamente em questões materiais, mas às vezes a atenção, os elogios, as amizades, o querer ter às vezes a vida do outro, a aparência do outro, é uma coisa superficial
e assim ver que essa busca é de um sempre mais, de modo que se prenda, se volte para baixo. O modo de se combater estes vícios, São José Maria apresenta o ponto 5 de caminho: aprender a dizer não. A dizer não a si, mas também dizer não a outro. Para isso é necessário conhecer as causas. Conhecer quais são as causas, o que está me levando naquilo, qual é a raiz do problema. Não somente os sintomas, não somente as folhas de uma árvore, mas buscar ir na raiz, ver onde começa o problema. E às vezes ver que a causa é saber pelo menos trocar aquela busca desenfreada de um prazer distorcido e superficial por bons prazeres. Podemos combater estas distorções por bons prazeres. Por exemplo, atividades físicas, claro que exigem esforço, existe certa renúncia, existe certo empenho para continuar. O estar com os amigos, ter amigos por vezes ajuda. O saber abrir-se, o ter companhia, de modo particular, principalmente contra os pecados, contra a castidade, isso ajuda, porque os pecados são vexatórios. Ninguém faz a céu aberto para todos verem. É sempre de modo solitário, fechado. O estar com outros, de modo geral, já ajuda. Já ajuda porque cria-se diretamente uma barreira. Mas também o ato de ver que talvez a necessidade seja contrariar-se. Dizer mais necessariamente não. Não a comer o que eu quero, não a comer o quanto eu quero, por meio, por exemplo, de um jejum, de uma abstinência, da penitência. Também o saber cortar falsas amizades, amizades que levam a tais práticas, a tais distorções, por meio de brincadeiras, comentários, mensagens. Saber cortar alguns relacionamentos tóxicos, distorcidos com outras pessoas, ou ficar dando brechas. Por vezes pessoas que têm namoros, mas que são namoros possessivos, distorcidos. Se aquilo é meramente um sentimentalismo e não amor, saber cortar, porque aquilo só vai puxando para baixo. Não tem um sentido de liberdade. O amor, ele tem esta característica. O saber ter este ato de doação livre. E se essa doação é aprisionada, já mostra certa possessão e certa distorção. E a principal virtude para combater estes vícios é a temperança. E de modo particular, muitos deles por uma filha direta, a sobriedade. O saber ser comedido naquilo que se busca. E não a busca exagerada por estes prazeres. Há uma anedota de São Tomás que se conta colocando após a formulação da missa de Corpus Christi. Urbano IV o chama e apresenta, tudo aquilo que ele fez, com elogios, e vai perguntando a ele aquilo que ele quer, como um certo prêmio. E aí Urbano então oferece: você quer ser bispo, está à frente de uma diocese,
eu quero mais. Arcebispo, quero mais. Cardeal, eu quero mais. O Papa Urbano coça a cabeça e fala, quer ser Papa, né? Meu lugar, sucessor, eu quero mais. E se conclui em geral dizendo, ele é verdadeiramente o grande ambicioso. Ele quer ser santo. Esta é a verdadeira ambição. Querer a santidade. Aquele que sabe verdadeiramente qual é o maior bem, qual é o maior tesouro, qual é o maior prazer. Este ato de querer voar como águia, ser livre. E se São Tomás o descobriu, muito mais descobriu aquela que mais soube ser livre, aquela que de todas as criaturas podemos dizer é verdadeiramente a mais ambiciosa e que conseguiu o maior prêmio, a Virgem Maria. Aquela que soube buscar a Deus sobre todas as coisas, entregar-se inteiramente a Ele, do primeiro ao último instante de sua vida. Inteiramente buscar o Senhor. Ela que deu o seu sim e o confirmou em tudo, seja nas dores, seja nas alegrias, e em tudo esteve com Ele. Recorramos a ela para que ela também nos ensine a sermos verdadeiramente ambiciosos, buscando aquele que é o verdadeiro e pleno tesouro, que não fica na terra, com moedas ou bens passageiros. Ser ambiciosos pelo verdadeiro prazer, não superficiais e transitórios como os prazeres da carne, mas aquele que é o prazer pleno e mais sublime, que se encontra no céu, esta busca de estar sempre mais unidos a Deus. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.